Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma alegria revê-los. Voltei aqui na nossa rocinha, depois já de alguns dias que eu tinha ido para Goiânia. Voltei para ver como é que tá, para conferir o milagre realmente de que as lagartas não atacaram a rocinha. E eu vou estar mostrando para vocês algumas imagens em volta da roça, como que as lagartas destruíram folhas do cerrado. E aqui não destruiu nenhum pé de milho. Olha o tamanho que já está os pezinhos de milho. Olha só que gracinha. Tá vendo? Os pés de bananeira, ó, já... Na realidade, são 6 facões que brotaram. Eu tô vendo aqui. Tá faltando só 4 brotar o facão. E a roça de milho intacta. E as mandioca também, toda ela bonita. Olha que gracinha as mandioca. Todas nasceram. Que maravilha. Aí está a prova de confiar no poder de Deus, né? Realmente, Deus protegeu a nossa roça. As lagartas não atacaram a nossa roça. É o poder de Deus que a gente tem só que honrar e glorificar a Deus. Olha a situação dessa árvore aqui ao lado, 1,5 metro da cerca. Olha a situação. Por aqui vê o milagre completo, ó. Tá vendo? Até as folhas, os talos embaixo, ó. Tudo comido. Não dava 5 ou 10 passos sem ver 10, 15, 20 lagartas andando. 1,5 metro da cerca, da horta. E aqui dentro da horta, tá aí, ó. Tá vendo? Com a graça de Deus, fomos protegidos, poupados. O cerrado todo tem árvore desse jeito aí, que elas passaram devorando. Umas já estão brotando, que elas comeram primeiro. Essas aqui, aquelas comeram por último. Do lado da roça. E a roça, graças a Deus, glória a Deus, tá aqui inteira. Mandioca, milho, a bananeira, soltou os facão, graças a Deus. O justo viverá pela fé. Esse é o nosso lema, como servos e servas do Altíssimo. Tá aí. Tá aí a prova viva do poder de Deus para a honra e glória dele, que eu o glorifico e honro todo dia na minha vida. Aqui, ó, vocês estão vendo a rocinha aqui, né? Tá aí, da cerca de arame, tá aí do lado. Aqui eu tô a 5 metros da cerca de arame. Olha bem aqui. Ainda tem uma lagarta comendo aqui, ó, saldo. Olha o jeito que ficou essa bananeira do cerrado. Olha a situação. Do lado da rocinha, do lado. Aqui em volta todinha, no cerrado aqui, tá cheio de árvores desse jeito aqui, ó. Que elas passaram devastando. E o mais curioso, ninguém deu notícia de lagarta na vizinhança. Elas apareceram aqui dentro do condomínio, justamente para expor a glória de Deus. E o milho estava pequenininho, que vocês viram na filmagem anterior. E elas passaram do lado dos milhos, das mandiocas, e nada de ser cortado uma folha sequer. Todo o milho plantado está aí dentro. E já grandinho agora, olha. Que maravilha. Glória a Deus. Olha só essa árvorezinha aqui, o estado que ela está. Tem pouco tempo que elas abandonaram isso aqui, ó. Olha só. E a nossa rocinha foi poupada. Aqui do lado de dentro da roça, nada de destruição. Glória a Deus. Esse pezinho mesmo aqui, ó, tava peladinho, ó. Ainda tem ali um monte de galha seca dele ali, ó. Aí eu vi ela só no talo, quando ela estava comendo. Aí algumas folhas já voltaram com essa chuvarada, ó. Esse aqui do lado também, ó. Esse aqui tava só... Aqui o rastro delas brotando, onde elas comeram por último, ó. Tá brotando aqui, ó. Lixeira, olha só. Tá vendo aqui? Olha aí, ó.
brotando de novo, que elas comeram tudo. Olha a situação dessa árvore. O que sobrou desse pau-terra? Olha só. Devoraram tudo. E eu vou mostrar para vocês lá do lado do rancho de apoio, que deve estar a 1.700 metros de distância daqui de onde eu estou, da Rocinha. 1.800 metros, mais ou menos. E vocês vão ver lá do lado do rancho, que até dentro do rancho já estava entrando. Mostrar a vegetação destruída lá do lado do rancho. Então aqui dentro do condomínio, para todo lado elas circularam e comeram árvores do cerrado, folhas do cerrado, até de lixeira. E a nossa roça, a folha do milho praticamente é doce, da mandioca, nada. Bastava elas encostar, elas cortariam no talo, onde estava nascendo com poucos dias, 10, 12 dias, que estava o milho, quando deu essa praga, e nada de destruir. Graças a Deus. Isso prova que o projeto Vitrine do Lago realmente é um projeto dirigido e abençoado por Deus. Glória a Deus, Senhor. Aqui, nós já estamos aqui de frente à casa do Klaus. Olha aqui onde elas estiveram aqui. Estamos de frente à casa do irmão Klaus. Aqui a casa. Tá aí. Tá vendo? A lagarta no condomínio todo, como eu disse. Eu estou mostrando uma árvore de evidência. Daqui eu estou vendo várias. Lá no fundo eu estou vendo. Ali, ó, outra bananeira, com as folhas tudo detonadas, ó. Tá ali, ó. Aqui, ao lado do rancho de apoio. Tá aí, ó, a bananeirinha do cerrado aí. Olha que situação. Ao lado do rancho. Assim como eu disse. Olha o indês dela aqui. Já tem um aqui ainda, ó. Já está consumindo aí. Ainda tem resto dela no cerrado aí. Mas lá na roça não tocou. Até a congonha, olha. A congonha do campo. Elas cortaram a folha, olha. A folha é extremamente grossa, ó. Parece uma lixa. E elas comeram. É mais grossa do que a da lixeira. E elas furaram também a folha dela. Olha lá os buraquinhos, comida aqui na parte de baixo, ó. Os buracos ali onde elas... Olha o barulho da congonha, ó. A folha é dura. Olha aí a folha, comida. É só Deus mesmo para proteger. Assim como protegeu os hebreus que nasceram no Egito, que saíram em direção ao Êxodo, que foram para a terra prometida, assim também está protegendo os escolhidos de hoje, que sairão em direção à Canaã celestial. Jesus vai vir naquela direção ali, ó, direção leste. Um forte abraço. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria que cumprimento a todos em mais essa oportunidade de podermos abrir a Palavra de Deus e estudarmos. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento importante em nossas vidas, aonde na Tua Palavra encontramos o sustento para a nossa fé e para a nossa caminhada. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos, pela Tua graça, cumprir com a missão que Tu confia a cada um de nós, tanto como indivíduos, como igreja. Nos abençoe e nos dirija, é o que te suplicamos, agradecidos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vocês viram no momento de vida no campo que o projeto Vitrine do Lago, que é um dos refúgios que existe no planeta Terra, que servos de Deus têm preparado para receber o povo de Deus, tem realmente a bênção de Deus, né? Vocês viram a praga das lagartas, que deu dentro do condomínio,
Algo que para mim não tem outra explicação a não ser Deus mostrando que esse projeto aqui cabe à sua vontade e proteção e guarda. É de fato um refúgio, um local cercado de fazendas, aonde Deus está arrumando para mim e para você poder viver os momentos finais da história deste mundo, que para quem estuda a palavra de Deus sabe que nós estamos vivendo esses momentos. É lamentável que muitos ainda estão dormindo profundamente, numa mornidão absoluta, e não conseguem perceber o que está acontecendo no planeta. Vocês viram que as lagartas entraram dentro da roça, passou de um lado para o outro, e tinha lagarta para todo lado. Inclusive, na ocasião dessas lagartas, teve um pastor, o pastor Herbert de Brasília, ele, a sua esposa e sua filha, vieram aqui olharam lote, chácaras, olhar para poder comprar. E eles viram a quantidade de lagarta que estava esparramada no condomínio para todo lado. E no momento em que eu gravei a lição passada, a lição 8, eu apresentei o vídeo da gravação das lagartas consumindo as folhas de árvores do cerrado. E agora, depois de uns 15 dias aproximadamente, que eu tinha feito essa gravação das lagartas, eu voltei aqui para poder conferir o milagre de Deus, porque na primeira gravação, se você observar lá, eu já estou afirmando que por milagre de Deus elas não atingiram nenhuma das plantas, que o milho estava pequenininho assim, ó, e a mandioca com as folhinhas já grandes, que eu tinha plantado há uns 12 dias antes disso acontecer. E só tinha uma bananeira que começou a soltar um facãozinho, e agora tem 6 bananeiras que soltaram os facões, das 10 que eu plantei. A roça de mandioca não perdeu nenhuma mandioca, nenhuma folha caiu, e o milho todinho nasceu 100% milho sem transgênico e livre de lagarta. E as lagartas andando dentro da roça e comendo em volta. E vocês viram a filmagem aí das árvores, 1,5 metro da cerca da horta, 2 metros, 5 metros, as lagartas destruindo e consumindo as folhas. E depois, dentro do condomínio e outros lugares também, eu filmei mostrando lixeiras consumidas por essa praga. Como que a lagarta come folha de lixeira, folha de congonha do campo, que é extremamente grossa, parece um chapéu de couro. A bananeira do cerrado, que é uma folha muito grossa, comeram tudo, deixava só no talo. E está aí filmado. Agora, inclusive, eu ainda tenho na filmagem aí, alguns lugares que eu ainda flagrei alguma lagarta ainda de resto da praga que ainda está consumindo ainda. Mas dentro da roça não tem nenhuma lagarta. As que entraram, passaram e não comeu nada, não estragou nada da rocinha coletiva para o povo de Deus. O justo viverá pela fé. E aí está um testemunho gravado, comprovado, da intervenção divina em favor do seu povo. Glória ao Senhor. Converta o seu coração. O que nós temos aqui em Deuteronômio 4, 29 diz o seguinte: de lá, vocês buscarão o Senhor seu Deus e o alcançarão quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Irmãos, o que Deus estava falando através de Moisés aqui para os seus escolhidos daqueles dias era nada mais, nada menos que uma afirmação, uma confirmação de que o povo, o mortal, de um modo geral, tem o hábito de se esquecer com facilidade de Deus e dos caminhos de Deus. Mas que se isso acontecesse, como ia acontecer no caso de Israel, era só ele se converter de todo o coração e se voltar ao Senhor. E ele perdoaria para trás o que aconteceu e daria vida nova para frente. Que o importante é agora. O que passou, já passou. E se agora você está conectado com Deus, se o mortal está conectado com Deus, ele perdoa e ele restaura. Ele está sempre disposto a salvar. Aí nós temos no primeiro tema, e isso é uma forma prática nesse texto bíblico de explicar a importância de sermos chamados de escolhidos. Segundo tema, mi e tem. Quem dará? É o significado da tradução desse texto, dessa expressão mi e tem. E, na realidade, é uma pergunta no hebraico. Quem e tem
quer dizer dará. Fechando então, quem dará? Isso nós temos revelado na altura de Deuteronômio capítulo 5, verso 22 a 29, onde essa palavra aparece na altura do verso 29, dizendo, tendo essa expressão. O Antigo Testamento mostra a expressão de algo que se queria muito, que se desejasse muito. Quem dera, como seria importante tal coisa. Nesse contexto aqui de Deuteronômio, nós percebemos que o povo ouviu a voz de Deus pessoalmente. O povo viu a glória de Deus ali em cima do Sinai. E continuava vivo. E eles mesmos estavam dizendo isso, entre eles, e comentando com Moisés. E quando Moisés chegou lá em cima do monte, para passar 40 dias lá em cima, o Senhor confirmou e elogiou que eles realmente, olha, o povo realmente está correto no que eles estão falando. Porque até hoje isso é um caso único de alguém ter ouvido a minha voz e principalmente visto a minha glória e continuar vivo como eles estão. Eles têm razão no que estão dizendo. Mas aí vem a expressão, mas quem dera que se continuasse assim, hein? Quem dera. Meus amados, Deus sabia da inconstância do mortal. Deus conhece a história do pecado, a genética do pecado. E é por isso que a relação dele conosco é contínua. E a instrução dele é plena de não desconectarmos com o Senhor, porque se desconectar, nós perdemos a condição ou a única forma de encontrar a salvação, que é através da conexão com Ele. Terceiro tema, vocês me buscarão e me acharão. O que nós temos em Deuteronômio 4, do verso 25 até o verso 31, é a certeza que Deus está apresentando de que na história do povo de Deus isso seria uma constância. Esse vai e vem de pessoas entrando e saindo da relação com Deus. Entrando para a igreja, saindo da igreja. Um pé dentro da igreja, um pé fora da igreja. Toda a vida existia esse tipo de gente. Existiu no passado, existiu nos dias de Cristo e existe até hoje. E é por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 3, fala da igreja de Laodiceia, povo do juízo, o povo que estaria vivendo os momentos finais da história da humanidade, que deveria estar quente, infelizmente a maioria está morno. E é o morno que vive uma hipocrisia religiosa tão grande que fica batendo no peito, olhando para todo mundo como os fariseus antigos, achando que está salvo, formando um verdadeiro exército de dono de igreja, de dono de obra, enquanto que o dono da igreja, o dono da obra é Deus. E vai criando tanta regrinha e tanta tradição e tanto obstáculo, que ao invés de avançar com a causa, de evangelizar e batizar, começa a enfrentar barreiras, por causa do tanto de regra e tradição que colocou para poder avançar com a questão dos batismos e de cumprir com a missão que Jesus pediu, que é de evangelizar o mundo, batizando a todos, ensinando tudo que eu vos ensinei. E que em Atos dos Apóstolos tem uma abertura clara de como realmente evangelizar e batizar na hora e encerrar com o assunto. Né? Sem tanta exigência, sem tantos problemas. Ah, mas a igreja vai virar uma bagunça. A igreja primitiva virou. O Espírito Santo que desceu lá está com a mesma chuva até hoje, chuva temporã. Vai vir a serôdia daqui uns dias para poder terminar o que nós não terminamos ainda, que é para colheita. A chuva temporã é para plantar a semente do Evangelho. A serôdia vai vir para colher a seara. E o que eu e você estamos fazendo? Como indivíduo e como igreja. Entende, irmãos? Mas aqui a regra é clara. Me busquem. E assim que vocês me buscar, vocês vão me achar. Essa foi a orientação que ele deu. E o Espírito Santo vai falar alto na direção da obra de Deus e na direção das nossas missões. No quarto tema, teruvá. Uma palavra hebraica que quer dizer retorno. Analisando Deuteronômio capítulo 30, verso de 1 a 10, por aqui nós vimos que esse ponto, o retorno, é o ponto mais significativo da conversão. Porque não adianta nada a pessoa dizer, eu converti, mas não retornou para o Senhor, não mudou de vida, não mudou de caminho, continua o velho homem, a mesma coisa, não mudou nada. Não retornou para o Senhor, não adiantou nada essa conversão. Está perdido, tudo perdido. Precisamos de converter e voltar para o Senhor. Aí sim, voltando para o Senhor, o retorno, que é o que aqui expressou Deus, para os dias de Moisés, para servir para
toda a história da igreja até os nossos dias precisa de estar consciente que precisamos de estar conectados com Deus. Deixar os caminhos do mundo para se tornar um cristão, mas não retornar para o Senhor não adianta nada. Porque cristão de verdade é aquele que Jesus falou que o Pai procura. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. É a única forma, irmãos. Porque quem adora em espírito e verdade retornou para o Senhor. Ele não só converteu, ele converteu e retornou. Porque conversão simbólica não adianta. Batismo simbólico não adianta. É a mesma coisa de batizar a criança. O que adianta batizar a criança? Não adianta nada. O infantil espiritual é a mesma coisa, que aquele que acha que batizou está resolvido o problema dele. Não é um banho de água que vai garantir a entrada dele para o céu, porque o bom ladrão não tomou nenhum e ficou garantido a salvação para ele. Agora, você batizar e retornar para o Senhor, aí sim você completa o trabalho. Porque quando você retorna para o Senhor, demonstra que você realmente batizou no Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então você está conectado com o Espírito Santo. E batizou na água, você cumpriu com os requisitos que Jesus ensinou. Que seria importante para marcar para o mundo, diante de Deus e dos homens, que nós mudamos de exército. Deixamos as trevas e viemos para a luz. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Buscar, aceitar e retornar para o Senhor é um trio completo que justifica o trabalho da conversão. E tem mais um detalhe. No quinto tema, fala que é de todo o coração. Irmãos, esse retorno que está sendo trabalhado aqui em Deuteronômio 30, de 1 a 10, não pode de forma alguma ser parcial. Tem que ser pleno, absoluto. Ou vai ou não vai. Ou é ou não é. Se ele não for de todo o coração, como Jesus disse para a mulher samaritana, em espírito e em verdade. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Adorar o Pai em espírito e em verdade é isso. Envolve plenitude. Aí a coisa anda. Aí estaremos revestidos de poder para cumprir com a missão que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Porque luz, quando Jesus diz que vós sois a luz do mundo, é para brilhar, irmãos. Ou brilha ou não brilha. Ou é luz ou é trevas. Ele ainda confirma nos evangelhos. Se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Mas se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Então não tem meio termo. Ou brilha ou não brilha. Ou é ou não é. Para evitar que naquele grande dia, muitos não venham a fazer parte do exército dos cabritos. Que vai estar argumentando o tempo todo que fez isso, aquilo e tal, tudo em nome de Deus. E Jesus vai ter que dizer que não conhece aqueles indivíduos. Mas as ovelhas que fez e não cobrou nada, não fez por segundas intenções, fez de forma espontânea, por amor. Esses não precisam falar nada disso. Porque quando Jesus olhar para eles, vai dizer, olha, vem, benditos de meu reino, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Porque no dia que eu tive fome, me deste de comer, no dia que eu tive sede, me deste de beber, no dia que eu tive doente, você me visitou, tive preso, você me visitou, no dia que eu tive nu, você me vestiu. Então está aí, irmãos, o envolvimento espontâneo de amor para aqueles que adoram em espírito e em verdade. Eles não guardam só para si a salvação, eles querem dividir, querem distribuir. Partilhar o amor, dividir o pão do amor, com todo mundo à sua volta. Assim, pregaremos o Evangelho a todo povo, tribo e língua, em todo o mundo ao nosso redor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, arrependimento e conversão. Irmãos, isso aqui encaixa de maneira perfeita o que Moisés estava transmitindo para o povo, dirigido por Deus, com a mensagem do Batista. Se vocês observarem lá em Mateus 3, de 1 a 8, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 3, mais do verso de 1 a 9, vocês fazem um paralelo com esses dois textos. Lá nesse texto de Lucas, por exemplo, no verso 9, João Batista chega a fazer um comentário. Olha, agora vai ser colocado um machado na raiz das árvores. Pensa se um corte numa raiz dá chance da planta nascer de novo, irmãos. Se você cortar acima da raiz, derruba a árvore, vai brotar outra, porque a raiz está lá no chão.
Mas se você bater o machado na raiz, já era, irmãos. Nunca mais. E aí ele comenta que só a árvore que dá fruta que vai ficar de pé. A árvore que não dá fruto vai cortar na raiz. O trabalho que Jesus faria no Calvário era para salvar de uma vez por toda a humanidade e ele voltaria. Não importa se ia demorar muito aos olhos mortais nossos daquela época. Pedro, ele comenta: irmãos, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas o Senhor não retarda a sua promessa. Ele ainda é longânimo, querendo que todos venham se converter. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela há, todas se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, mais pessoas vos convém serem santo trato e piedade, preparando-vos, aguardando-vos para o dia da vinda de Deus, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, plural, ó, e nova terra, novo planeta, onde habita a verdadeira justiça. A Pedro escrever, porque o Espírito Santo mandou ele escrever, que um dia parecia 1000 anos, e depois 1000 anos aparece um dia. Ele está mostrando o tanto que as coisas iam passar rápido após o cumprimento das profecias, irmãos. Os últimos movimentos são muito mais rápidos. Por isso que 1000 anos parece um dia. Passa rápido. E antigamente não, demorava a passar. Um dia parecia 1000 anos. Lembra quando a gente era menino? O tanto que demorava para completar de 15 anos, 18 anos. Hoje, você não vê da hora que já é bisavô, igual eu sou. Eu já sou bisavô. Pensa, tem 58 anos de idade, casei bem jovem. Eu tenho pai e mãe saudável ainda, que já são trisavós. Imagine, irmãos, que coisa extraordinária. Por quê? Porque a palavra de Deus o disse, que assim seria a nossa história. E nós estamos diante do que está acontecendo no mundo todo e precisamos urgentemente viver os princípios que João Batista estava ensinando aqui e que Moisés ensinou. Arrepender das coisas erradas nossas, ter sensibilidade, consciência dos erros que nós cometemos e buscar o arrependimento deles e buscar a conversão, porque não tem conversão sem arrependimento, irmão. Isso é cara de pau, é passar óleo de peroba. Se fizemos uma coisa errada, precisamos nos arrepender daquilo que fizemos de errado. Ter consciência disso. E é só conectados com Deus e amando o semelhante como a si mesmo, é que nós encontraremos esse padrão. Do contrário, o coração endurece e a gente não consegue mais alcançar essa posição tão necessária para o relacionamento nosso com Deus e com o semelhante, porque a nossa missão é envolvida entre Deus e os homens. Ninguém vai cumprir com a missão de forma isolada. E é justamente o que o Batista está falando sobre o machado. Se as pessoas não seguir por essa trilha e continuar na hipocrisia, o machado vai cair em cima da raiz. E essa árvore só presta para secar e queimar. E Jesus falou, vai haver choro e ranger de dentes, quando ele trabalhou com a parábola do joio e do trigo. Dizendo que o joio seria jogado para secar, igual essa árvore, porque o joio também não dá fruto. E aí vai haver choro e ranger de dente. E muita gente não sabe o que é ranger dente, né? De terror. Não queira saber o que é isso, meus amados. É muito terrível. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O que está escrito na Escritura Sagrada não é conto de fada, não. É coisa real. Que a história tem recheado através do testemunho escrito nos anais da história. E tudo o que Jesus falou vai acontecer. A profecia se cumpriu, a profecia continua se cumprindo, e o que está à frente dos nossos dias, que conhecemos como escatologia, de forma muito exata acontecerá. E tudo embutida nos relatórios dos servos e servas do Senhor que escreveram ao longo da história os escritos sagrados. Onde o sermão profético é um detalhe específico, absoluto e único, ímpar, de maneira sem igual em toda a história dos escritos sagrados. Porque esse foi pronunciado pelos lábios do próprio Deus, o Filho do Deus vivo.
O sétimo tema, Emanuel. Queria citar um texto de Parábolas de Jesus, página 202, que diz o seguinte: a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento, como também comenta Romanos 2, verso 4. Uma cadeia dourada, a graça e a compaixão do amor divino são atadas ao redor de toda pessoa em perigo. O Senhor declara: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Irmãos, Emanuel, Deus conosco. Por isso que Ele consegue nos atrair e é por isso que nós sentimos a dependência dEle, de continuar guiando a nossa vida, para que possamos cumprir com a missão que Ele tem confiado. Santo Deus, enche o nosso coração, Senhor, do prazer de Te servir em espírito e em verdade, e do prazer de andar nos Teus caminhos, do prazer de levar a Tua palavra a outros. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Dirige as nossas vidas, Senhor. Dirige os nossos passos. Abençoe os nossos projetos para que sejam conciliados com os Seus projetos para nós. E assim possamos, com êxito, romper e cumprir com tudo que Tu espera de cada um de nós. Com a Tua ajuda, com a Tua direção. Te pedimos e Te agradecemos todas essas bênçãos, em nome de Jesus.